Fala galerinha, vamos lá. Hoje vamos trabalhar as leis de Newton. Galera, as leis de Newton são três. Três as leis de Newton. E vamos estudar hoje a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. E o que diz o princípio da inércia? Esse princípio diz que todo corpo que está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. E todo corpo que estiver em movimento, ele tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Esse é o princípio da inércia. E você já observou esse princípio aí em várias situações. Por exemplo, se você sentar atrás de uma moto, tá? Na garupa de uma moto, e de repente o motoqueiro acelerar, a sua tendência é permanecer em repouso. Então você pode cair de costa. E a moto vai sair e você, por inércia, pode cair. Quando você está dentro de um ônibus, por exemplo, você está lá em pé segurando aqui no ônibus coletivo, né? E de repente o ônibus ele acelera. Qual a sua sensação? O seu corpo vai para onde? O seu corpo vai para trás, ou seja, ele está em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso. Mas depois que esse ônibus ele está em movimento, você fica tranquilo. E só vai sentir alguma ação quando o ônibus freia, que você vai ser lançado para frente. Você é lançado para frente porque seu corpo está em movimento. Se seu corpo está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento retilíneo e uniforme. A inércia é percebida em várias situações. Se você estiver, por exemplo, dentro de um carro e esse carro faz uma curva, o que acontece com você? Você, é jogado um pouquinho para o lado que a curva foi feita. Nesse caso, o seu corpo estava em movimento e a tendência dele é continuar em movimento retilíneo e uniforme. Então, a inércia ela está presente no nosso dia a dia. Inclusive naquele truque. Você já percebeu aquele truque? Que a pessoa monta uma mesa, coloca pratos, talheres, e de repente a pessoa puxa com toda a sua força a toalha da mesa e todos os itens permanecem sobre a mesa. Por quê? Isso por causa da inércia. Um corpo que está em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso. Mas um corpo que está em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Esse é o chamado princípio da inércia. Mas aí surge uma pergunta. A pergunta é, galera, se a força resultante que age sobre um corpo, ela for nula, esse corpo necessariamente ele estará em repouso? Veja só. Eu tenho aqui, galera, um corpo, tá? Eu vou aplicar uma força nele através deste cordão, puxando ele para esse lado. E vou aplicar uma força nele, tá? Puxando ele desse outro lado. Mas note, este corpo ele está em repouso, apesar de existirem duas forças sendo aplicadas sobre ele. Se ele está em repouso, quer dizer que uma força se anulou com a outra. A força resultante sobre esse corpo, nesse caso, ela é nula. Se a força resultante sobre esse corpo ela é nula, necessariamente esse corpo está em repouso? Na verdade, não. Veja só. Quando a força resultante que age sobre o corpo é nula, isso quer dizer que a velocidade, o módulo da velocidade, será constante. Se a força resultante for nula, o corpo pode estar em repouso, com velocidade constante igual a zero, ou ele pode estar em movimento retilíneo uniforme com velocidade, então, diferente de zero, uma velocidade constante. Então, quando as forças que atuam sobre um corpo têm resultante nula, o corpo ele pode estar em duas situações. Ele pode estar em repouso ou ele pode estar em movimento retilíneo e uniforme. Agora, na física, quando o estado é de repouso, esse estado é denominado de equilíbrio estático. Quando o corpo ele está em movimento, retilíneo uniforme, esse tipo de equilíbrio é chamado de equilíbrio dinâmico. Então, equilíbrio estático é o estado de repouso do corpo, tá? E o estado de movimento é denominado de equilíbrio dinâmico. Mas uma pergunta que surge aqui é, o que tem a ver a inércia com o cinto de segurança e o airbag de um carro? Qual a relação entre a inércia, o cinto de segurança e o airbag de um carro? Note essa figura aqui. Olha só. Aqui nós temos aqui o Joãozinho. O Joãozinho está dentro desse veículo, tá? E ele está usando o cinto de segurança.
De repente, Joãozinho vê um obstáculo na frente dele e ele aciona os freios. Joãozinho, ele está em movimento. Quando ele aciona os freios, qual é a tendência do corpo dele? Se Joãozinho está dirigindo aqui o carro e ele aciona os freios, a tendência do corpo dele é continuar em movimento. Lembre-se que a inércia diz isso. Se o corpo está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento. Se Joãozinho está dentro desse carro e o carro está em movimento, quer dizer que Joãozinho está com a mesma velocidade do carro. Quando ele freia o carro, a tendência dele é deslocar o seu corpo para frente. Esse corpo ser projetado para frente, por inércia. Porque um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Mas o cinto de segurança ele vai atuar. Atuar de que forma? Atuar como uma força externa atuando sobre ele. Lembre-se que a definição de inércia é essa. Todo corpo que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em linha reta tende a permanecer nesse estado a menos que forças externas atuem sobre ele. Nesse caso, o cinto de segurança será uma força externa que vai atuar sobre o corpo, impedindo que ele seja projetado para frente, impedindo que ele continue em movimento. Então, o cinto de segurança, ele protege a vida por impedir, então assim, que o corpo, por inércia, continue em movimento em uma freada brusca. Mas o que dizer do airbag? Vamos falar a respeito do airbag. O airbag ele é constituído de uma bolsa inflável e de um suporte, uma cápsula contendo gás nitrogênio. Então, através de um sistema automatizado, quando um carro ele sofre uma colisão, essa cápsula ela se rompe e essa bolsa inflável ela infla rapidamente, criando então uma proteção. Geralmente você vai ter airbag, a depender do modelo do carro, em vários pontos do veículo, mas principalmente na região do volante. Então note, quando você está dirigindo e de repente há uma obstrução na pista, uma colisão, seu corpo é projetado para frente, o cinto de segurança impede que, por inércia, seu corpo continue em movimento. O airbag é acionado, absorvendo toda a energia cinética do seu corpo, mantendo assim a estrutura do seu corpo intacta. Ou seja, você praticamente não vai ter muitos machucados por causa do cinto de segurança e por causa do airbag. Esses são, na realidade, instrumentos de proteção e são obrigatórios nos veículos. Então, use o seu cinto de segurança. Nós acabamos de falar aqui a respeito da primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Vamos resolver aqui uma questão para nós entendermos a aplicação desse conceito. Essa caiu na PUC e a questão diz assim: a respeito do conceito de inércia, pode-se dizer que, letra A, inércia é uma força que mantém os objetos em repouso ou em velocidade. Galera, inércia é uma força? Não, inércia não é uma força. Inércia não é uma força. Inércia é a propriedade que os corpos possuem. É uma propriedade que os corpos possuem. E quanto maior for a massa desses corpos, maior será a sua inércia. Então essa questão aqui, ela é falsa. Letra B. Inércia é uma força que leva todos os objetos ao repouso. Mais uma vez, a questão fala que inércia é uma força. Também essa questão é falsa. Letra B. Um objeto de grande massa tem mais inércia que um objeto de pequena massa. Isso é verdade. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. Então, essa questão aqui é uma questão verdadeira. E por último, objetos que se movem rapidamente têm mais inércia que os que se movem lentamente. Então, essa questão aqui também é falsa. A resposta correta vai ser a letra C. Nós vimos aqui, galera, a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Nós passaremos a estudar agora a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica.